Bom, boa noite. Estamos de volta aqui na nossa segunda aula, né? Antes de começar a gravar, eu tinha falado também das dificuldades desse encontro por problema de saúde, mas estamos aqui. Hoje é o último dia do curso, essa primeira fase do curso. Vocês já tiveram quase o conteúdo total, né, das matérias gerais e das matérias específicas. Hoje a gente vai continuar, conversando sobre o direito à antidiscriminação e a igualdade racial. Só fazendo uma breve retrospectiva da aula passada, a gente conversou um pouco sobre o projeto racial brasileiro, né? Eu contextualizei ali a abolição da escravatura no final do século XIX, início do século XX, como um desejo de nação branca, como isso se construiu, né, ao longo do tempo, como foi construída a ideia de democracia racial, né, que se transformou em mito e depois foi desvelado muito pelo trabalho dos antropólogos, né, o Florestan Fernandes e o Roger Batiste. E como essa ideia de democracia racial produziu desigualdades ao longo do tempo, né? A gente conversou sobre o conceito de raça do ponto de vista antropológico, né? Como construção social, como realidade construída, não raça do ponto de vista biológico. Eu trouxe alguns dados estatísticos que revelaram as desigualdades em relação à população classificada, né, como negra, em relação à população branca. Contextualizei a questão da cidadania ativa a partir da Constituição Federal de 88, a internacionalização dos direitos humanos, com a criação também de secretarias do governo para pensar políticas públicas para as minorias. Na aula de hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre o direito à antidiscriminação, os conceitos de discriminação direta e indireta, as ações afirmativas. O caso Elvânia, que é um caso paradigmático, né, na jurisprudência do STF sobre racismo. E por fim a gente vai falar um pouquinho do histórico da legislação, né, alguns aspectos positivos da legislação. Lembrando que em junho desse ano a gente teve o julgamento da constitucionalidade da Lei Geral de Cotas nos concursos federais, foi um ADC 41, foi um julgamento importante. O acordo ainda não foi publicado, mas assim que for publicado eu recomendo todo mundo ler, porque foram reiterados alguns argumentos quando do julgamento da ADPF 186, então acho que é importante estudar, e acho que, como eu falei no outro encontro, as chances da matéria de fato cair na primeira fase é muito pequena, né? Ainda assim a gente vai olhar alguma coisa da legislação, e as chances são realmente de cair na segunda fase e na prova oral. Então acho que a probabilidade de cair as ações afirmativas permanece ainda muito grande, então o foco nos estudos mesmo para o concurso deve ser nesse aspecto. Bom, então hoje a gente vai começar falando sobre a construção da doutrina jurisprudencial, né, do direito americano, do direito à antidiscriminação, visando garantir a igualdade racial. Eu vou adotar a classificação do professor Roger Halpe Rios. Eu já tinha falado do livro dele na aula passada, é esse livro que está aqui, né, vou mostrar para o pessoal que está em casa. Direito à antidiscriminação, discriminação direta, indireta e ações afirmativas. Como eu falei na última aula, é um livro mais aprofundado, tem aspectos teóricos mais aprofundados. Eu vi que a Isadora veio aqui, ele fala bastante também do multiculturalismo, da diversidade cultural, da assimilação cultural e algumas classificações também do direito à antidiscriminação. Eu tentei resumir um pouco do que ele traz de mais importante para a gente sobre o estudo da discriminação direta, indireta e das ações afirmativas. Espero que a gente consiga avançar e que vocês consigam compreender. Primeira questão da delimitação conceitual de raça, novamente, né, falando aqui, acho que é importante o conceito de raça que a gente está adotando aqui no curso é um conceito sociológico, né, não é um conceito biológico, não existe diferenças raciais do ponto de vista biológico. O projeto Genoma já enterrou essa possibilidade de encarar diferenças raciais do ponto de vista biológico. A gente está trabalhando raça num conceito social mesmo, né, de construção social. É importante dizer também que não dá para abrir mão da categoria raça ainda no estudo. No Brasil a gente tem uma característica muito peculiar de as pessoas defenderem que a permanência da categoria raça geraria mais racismo, né? Discutir racismo traria mais racismo. Na verdade, não dá para abrir mão dessa categoria.
justamente por entender que ainda, né, as pessoas ainda são classificadas do ponto de vista racial, né, infelizmente ainda há uma classificação racial, não dá ainda para defender uma sociedade colorblind, né, embora seja ainda uma premissa que deva constituir ainda de fator de concepção no futuro, mas ainda não dá para defender porque, de fato, há um processo de classificação das pessoas e de hierarquização das pessoas por características raciais, estabelecendo, inclusive, diversidade de valores. E se não for feita uma discussão com base nisso, de fato, o silenciamento sobre essa questão acaba perpetuando o racismo. Conceito importante que acho que é importante diferenciar a diferença entre preconceito e discriminação. Preconceito é um conceito mais internalizado do ponto de vista psicológico, né, do indivíduo, né, uma classificação que o professor Roger traz. Então está no aspecto mais dos valores internalizados, e a discriminação está mais na prática, né? Efetivamente, a partir dessa ideia do preconceito interno, a discriminação é exteriorizada, né? E a discriminação pode se dar de várias formas e atingir diversos grupos minoritários, seja por fatores raciais, fatores de gênero, de sexualidade, de origem social. Mas o conceito de discriminação jurídica que a gente vai adotar aqui que eu gostaria que vocês anotassem, né? O conceito de discriminação jurídica, então, vai ser qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência fundada em origem de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação proibidas que tenham o propósito de anular ou prejudicar o reconhecimento, gozo, exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais, no campo econômico, social, cultural ou na vida pública. Então são as distinções que vão levar, na verdade, a uma anulação e um prejuízo nos exercícios dos direitos. Esse é um conceito importante para se pensar. A discriminação direta e a discriminação indireta vai estar relacionada à intencionalidade de produzir diferenciação, né? A discriminação direta, a diferenciação com o propósito de prejudicar, vai estar na intencionalidade. Existirá de fato uma intenção, né? Seja uma intenção legislativa ou uma intenção na aplicação do direito ou propriamente na concepção do direito de prejudicar determinados grupos sociais. Esse é o conceito de discriminação direta. Então ele vai ter um propósito realmente intencional de produzir diferenciação. Ao passo que a diferenciação indireta, ela não vai ter esse propósito da intencionalidade. Ela vai ser produzida, na verdade, com um conjunto de práticas, requerimentos ou medidas aparentemente neutras e não intencionais que acabam prejudicando determinado grupo social. Alguns exemplos de discriminação indireta para a gente começar a pensar, que o professor Roger vai trazer, a possibilidade, por exemplo, de construção de uma estrada que vise obter bem comum de todos, sem considerar fatores raciais, né? Vamos supor que essa estrada passasse por comunidades quilombolas. Embora não haja uma intencionalidade, né, de prejuízo a esse grupo, de fato o ato administrativo, né, e a obra de fato traria prejuízo e discriminação a esse grupo racializado. Então isso seria um belo exemplo, né? O outro exemplo que a gente pode pensar é o caso de Belo Monte, da construção da usina de Belo Monte, que também não tinha uma intencionalidade de reduzir direitos da população indígena, mas a gente sabe que de fato trouxe vários prejuízos, né, do ponto de vista antropológico, aos índios que estavam inseridos naquela localidade. Então, essa é a diferença. Quando a discriminação há uma intencionalidade, a discriminação ela é direta, né? Quando ela não há uma intencionalidade de produzir prejuízo, mas acaba produzindo por conta das circunstâncias fáticas, ela seria uma discriminação indireta. As formas de discriminação direta que a gente pode pensar são discriminações explícitas, que decorrem expressamente do texto de lei ou da interpretação da lei. Então, por exemplo, uma lei que dissesse que as mulheres não podem ascender aos altos cargos das Forças Armadas, né? Seria um caso de discriminação direta explícita. E o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de se manifestar no recurso especial 120.305 do Rio de Janeiro. Naquela ocasião do julgamento desse recurso, houve a análise de circunstâncias que justificariam a distinção
por motivo de sexo, de mulheres aos cargos oficiais pertencentes à área da saúde da Polícia Militar Estadual do Rio de Janeiro. E nesse julgamento ficou assentado que a legislação produzia uma norma expressamente, né, que discriminava direta e expressamente as mulheres, e ficou assentado que, na verdade, todos os sexos né, poderiam ocupar o cargo de primeiro-tenente, de médico-dentista na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse foi um exemplo de lei expressamente que trazia uma discriminação direta que prejudicava um grupo social. Um exemplo de discriminação direta na interpretação da lei, que não está explicitada, né, mas que faz parte do contexto da interpretação da lei, é o regime geral de previdência social ao arrolar os dependentes, né, e excluir os companheiros homoafetivos, né. Então, a intencionalidade explícita decorre da interpretação da lei de efetivamente beneficiar companheiros heterossexuais. Também seria um exemplo de discriminação direta, explícita, decorrente da interpretação da lei. Uma outra classificação de discriminação direta, né, seria na aplicação do direito, né, na aplicação de regras, por exemplo, de trânsito para motoristas negros, né. Seria a questão da vigilância e das blitz, por exemplo, na aplicação. Vamos supor que o Código de Trânsito Brasileiro tivessem regras para a realização de blitz, inspeção policial, e na aplicação, né, do direito, né, o agente estatal ele condiciona e só aplica a norma a determinados grupos racializados. Esse também é um exemplo que o professor Roger vai trazer de discriminação direta na aplicação do direito. Um exemplo que é muito comum também aqui, né, no nosso âmbito da Defensoria é a destinação de verbas orçamentárias para a construção de creches em áreas onde a população branca é majoritária, né. Também seria com o fim de discriminar a população negra. Então, esses seriam exemplos de discriminação pela aplicação do direito. Tem dois casos que eu acho que são importantes do direito americano, que eu acho que ilustram, que são ilustrativos e que eu acho que vale a pena, né, se cair numa questão subjetiva, o conceito de discriminação direta, que acho que vocês ganhariam bastante pontos se vocês citassem. É o caso Palmore versus Sidotti, da Suprema Corte Americana. Nesse caso, houve o deferimento da guarda ao pai branco em razão da mãe branca ter casado com um homem negro. Então, esse foi um caso que a Suprema Corte cassou essa decisão de primeira instância, por entender que existia uma discriminação direta e explícita na aplicação do direito por razões de critérios raciais. E o caso é de Monson versus Leesville Concrete Company, que é um caso onde houve a rejeição de jurados negros, né, pelo Tribunal do Júri. A Suprema Corte entendeu que essa rejeição dos jurados negros, elas não encontravam respaldo na Constituição americana. Na verdade, elas reforçavam os estereótipos raciais de incapacidade do negro. Então, também foi um caso que houve a rejeição e a declaração pela Suprema Corte de uma norma que criava uma discriminação direta na aplicação do direito. A discriminação na concepção, na verdade essa é a mais difícil, né, na classificação das discriminações diretas, na concepção, na origem da norma, porque na verdade você tem que analisar os motivos do ato, né, os motivos da criação da lei. Então, essa é a mais difícil de se combater. Aparentemente neutra, ela vai se manifestar, né, mas ela manifesta a intenção de prejudicar. Então, por exemplo, a criação de cargos públicos com exigência desproporcional de escolaridade para excluir a população pobre seria um exemplo. Por exemplo, né, ontem teve um concurso do Tribunal de Justiça, né, muitos de vocês fizeram a prova, a gente conversou um pouco antes, e o cargo de escrevente, a exigência é nível médio. Vamos supor que, na verdade, pela capacidade ou pelo própria natureza do cargo, houvesse uma norma que criasse um requisito específico que só pudesse ser escrevente quem tivesse diploma exclusivo de bacharel de direito. Seria uma norma desproporcional que, de fato, excluiria grupos minoritários, né, que teriam menos escolaridade, e também poderia pensar também no aspecto socioeconômico também, já que o acesso à universidade está, infelizmente, ainda muito atrelado à questão socioeconômica no nosso país. Mas essa discriminação na concepção é uma das mais difíceis de
se impugnar, né? É muito difícil, mas pela teoria dos motivos determinantes que vocês estudaram no direito administrativo, é possível fazer o controle do ato e da lei e buscar anulação. Já a discriminação, né, esses 3 conceitos que eu dei foram conceitos e espécies de discriminação direta, né, que há intencionalidade de produzir desigualdade. Já a discriminação indireta, como eu falei anteriormente, não há essa manifesta intencionalidade, mas por circunstâncias fáticas vão ser reproduzidas involuntariamente desigualdades. O exemplo clássico, né, da discriminação indireta no nosso direito ocorreu com a Emenda Constitucional número 20 de 98. Essa Emenda Constitucional 20 de 98, ela limitava os gastos, né, na verdade ela limitava os pagamentos dos benefícios previdenciários pela Previdência Social a R$ 1.200. E essa emenda ela não previa o impacto que ela produziria na questão da licença gestante, né? De uma certa forma, você condicionar a R$ 1.200 o pagamento dos benefícios previdenciários geravam 2 efeitos na contratação de mulheres no mercado de trabalho. Ou o trabalhador teria, né, ou o INSS só custearia R$ 1.200, então o empregador ele teria, na verdade, que arcar com valores maiores se a mulher tivesse, né, uma remuneração maior do que R$ 1.200, ou, na verdade, ela incentivava também a redução salarial das mulheres, que as mulheres só fossem contratadas com esse teto de R$ 1.200, porque se de fato elas ficassem grávidas, né, o empregador teria garantia que o INSS, de fato, o INSS pagaria, né, o custo total. E aí, no julgamento da medida cautelar, na ADI 1946, o STF fez uma interpretação conforme a Constituição, para entender que, na verdade, a norma, embora sem propósito discriminatório, acabou por violar o princípio da igualdade. E na interpretação conforme a Constituição, entendeu que, na verdade, o teto de R$ 1.200 não se aplicava ao pagamento da questão da licença gestante. Trouxe um excerto aqui do julgamento, né? E eu vou ler para vocês. E na verdade, está na ementa, né? E na verdade, se entender que a Previdência Social doravante responderá apenas por R$ 1.200 por mês durante a licença da gestante e que o empregador responderá sozinho pelo restante, ficará sobremaneira facilitada e estimulada a opção deste pelo trabalhador masculino ao invés da mulher trabalhadora. Estará então propiciada a discriminação que a Constituição buscou combater quando proibiu diferença de salários, de exercícios de funções e de critérios de admissão por motivos de sexo. Proibição que, em substância, é um desdobramento do princípio da igualdade de direitos entre homens e mulheres previsto no inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federal. Estará ainda conclamado o empregador a oferecer à mulher trabalhadora quaisquer que sejam suas aptidões, salário nunca superior a R$ 1.200, para não ter que responder pela diferença. Não é crível que o Constituinte derivado de 1998 tenha chegado a esse ponto, a chamada reforma da Previdência, desatenta a tais consequências. Estando preenchidos os requisitos de plausibilidade jurídica, ele deferiu a liminar para dar interpretação conforme a Constituição, por entender que, na verdade, não se aplicava o teto de R$ 1.200. Então, esse caso é um caso específico, né? Se você for pensar que não existe uma intencionalidade de produzir uma desigualdade, mas, de fato, acabou produzindo, né, na questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, é o exemplo clássico de discriminação indireta no Brasil. Bom, e aí o professor Roger, depois de fazer uma incursão, né, pelo direito americano, ele vai falar, na verdade, que o conceito de discriminação direta no Brasil, ele ganha até mais destaque do que o de discriminação direta, pelo próprio contexto, né, que a gente conversou na aula passada, da ideia de democracia racial e o ideal de branqueamento, né, essa ideia, né, existe uma resistência ao reconhecimento de discriminações diretas, né, no direito brasileiro, até porque a gente não teve legislação segregacionistas explícitas. Então ele vai falar que, na verdade, é preciso ter um desenvolvimento maior
no estudo da questão da discriminação indireta, que vai ser verificada em circunstâncias fáticas, né? Para analisar realmente, de fato, circunstâncias que geraram desigualdade de oportunidades à população negra, né? E aí ele vai novamente tocar na questão dos indicadores sociais e no direito da cidadania. Um aspecto que ele toca da discriminação indireta e que vale a pena a gente conversar é a questão do direito processual. Ele vai trazer a questão do pertencimento racial como um fator que vai interferir na construção da jurisprudência dos tribunais, por exemplo, na questão dos crimes raciais. Ele de fato vai falar que o pertencimento racial, né, dos agentes do sistema de justiça, de fato vai interferir, por exemplo, na construção da jurisprudência. Ele faz um paralelo que eu acho que é interessante, que a professora Gislaine também vai fazer no estudo dela sobre racismo e crimes raciais. Por exemplo, em relação aos crimes de natureza sexual, se desenvolveu a jurisprudência de que a palavra da vítima ela tem preponderância em relação à prova testemunhal e a própria prova pericial. Já nos crimes raciais, isso não vai ter o mesmo entendimento. Não vai, né? E os crimes raciais, como a gente falou no Brasil, eles muitas vezes são caracterizados de forma implícita por gestos, por olhares, por formas de manifestação, e esse mesmo entendimento não vai ser adotado pelos tribunais. Então ele vai entender que, na verdade, o pertencimento racial vai interferir na construção da jurisprudência dessa matéria e que deveria ser analisado se isso não seriam formas de discriminação indireta, né? Criar essa jurisprudência não seriam formas de se perpetuar a discriminação na aplicação do direito, não seria uma forma de discriminação indireta. E a própria doutrina do direito americano do profiling ou do racial profiling, né, que são a ideia de suspeição policial, né, a suspeição policial ser mais forte em relação à população negra, também seria uma forma de discriminação indireta. Não há uma intencionalidade, né, de produzir diferenças, mas de fato na prática acaba produzindo, né? Então são dois exemplos que eu acho que é bem interessantes para a gente pensar o conceito de discriminação indireta. Bom, mas o conceito de discriminação indireta ao longo do tempo ele também foi reconfigurado e passou a ter um viés positivo, né? A ideia de discriminação benigna em favor dos grupos minoritários. São tratamentos discriminatórios positivos a fim de promover, né, direitos não historicamente excluídos, né? E aí o conceito de discriminação indireta vai se aproximar do conceito de ações afirmativas. Então é uma nova configuração desse conceito de discriminação indireta. O professor Roger ele vai rejeitar, a gente vai ver, se a gente for analisar alguns acordos, algumas sentenças que discutem as ações afirmativas, mandado de segurança, a gente vai ver a utilização muito da expressão discriminação reversa. Mas o professor Roger ele traz uma outra visão. Ele vai dizer que, na verdade, o conceito não é bacana de discriminação reversa, porque o objetivo não é prejudicar, né, os brancos. Na verdade, é reconhecer uma desigualdade histórica e trazer políticas públicas em favor da população negra. Então ele vai rejeitar, de fato, o conceito de discriminação reversa. Então, o conceito de discriminação indireta ele vai ser reformulado, né, e, na verdade, ele vai produzir uma redefinição do princípio constitucional da igualdade, que eu falei na aula passada, né, que a igualdade vai ter que ser interpretada na medida da desigualdade, ao conceito de igualdade material a partir de circunstâncias fáticas e não de igualdade apenas formal com base na lei. Né. E aí o conceito de ações afirmativas, né, o terceiro ponto, na verdade ele está no Estatuto da Igualdade Racial. Ele vai ser conceituado como os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção de desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Esse conceito está lá no Estatuto da Igualdade Racial. No artigo 1º, linha 4 da Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação, também vai ter o conceito de ações afirmativas e vai trazer o elemento da transitoriedade que a gente vai conversar daqui a pouco. Lá no artigo 1º está descrito também: não serão considerados discriminação racial as medidas especiais
tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem de proteção, que possam ser necessárias para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. Então ele vai trazer o conceito, na verdade, de transitoriedade, né? Essa discriminação e essa diferenciação em razão da diferença de oportunidades tem um caráter transitório até que se atinjam um patamar de igualdade. Lembrando que essa convenção ela, foi incorporada no direito brasileiro, né, desde 69. Então, o conceito das ações afirmativas vão ser os tratamentos preferenciais, os bônus, né, que podem ser também cotas em favor de grupos minoritários, como mulheres, né, que está na Constituição, por exemplo, a proteção especial da mulher no trabalho, a previsão de tempo de aposentadoria, de tempo de contribuição e de idade mínima, por exemplo, das mulheres, é um exemplo de ação afirmativa. Os deficientes físicos também, a reserva de 20% de vagas que está na Constituição é um exemplo de ações afirmativas. E, mais recentemente, as cotas raciais, né, tanto referendadas na jurisprudência do STF, a partir da DPF 186, como pela própria legislação, a Lei Geral de Cotas, que a gente vai ver, a Lei Geral de Cotas para ingresso na universidade, que é a Lei do Reúne, e a Lei Geral dos Concursos Públicos Federais também. Mas lembrando, como eu falei na aula passada, que a questão das cotas raciais já vinham sendo implementadas pelas universidades, né, estaduais, dentro do contexto de autonomia universitária, em razão do respaldo na legislação internacional dos direitos humanos. Tá? É importante dizer que as ações afirmativas, no primeiro momento, elas tiveram um viés de proibição de discriminação, e na fase atual, realmente, ela tem se focado na promoção de medidas especiais de incentivo à inserção do negro nos direitos da cidadania, especialmente nos direitos ao trabalho, à renda e à educação. Nos Estados Unidos, ele se desenvolveu na década de 50, mais relacionado ao direito do trabalho, né, e incentivos fiscais às empresas da iniciativa privada que absorvessem, né, as minorias raciais. Esses incentivos eram muito ligados a incentivos fiscais, de redução de tributos, mas também se desenvolveu no âmbito do direito administrativo das empresas que contratavam com o poder público e que recrutavam minorias raciais também recebiam incentivos, né, como forma de ser ação afirmativa. Né? E também no direito educacional nas universidades. Recentemente, no ano passado, a gente teve a reiteração desse conceito, né, no julgamento pela Suprema Corte Americana, da manutenção das ações afirmativas na Universidade do Texas. E esse julgamento foi muito importante, acho que vale a pena vocês darem uma olhada, porque existia muita especulação de se, de fato, a Suprema Corte iria manter esse entendimento da manutenção das ações afirmativas na Universidade do Texas por conta da configuração dos juízes americanos. Existia uma maioria de juízes conservadores na Suprema Corte americana naquele momento, e existia um tensionamento muito grande de se de fato iam ser mantidas as ações afirmativas. E de forma surpreendente, até a Suprema Corte, né, um determinado magistrado com perfil mais conservador, ele mudou de posição e reconheceu a necessidade ainda de manutenção das ações afirmativas e das cotas raciais como critério de admissão na Universidade do Texas. No Brasil, como eu falei na aula passada, né, o conceito de ação afirmativa entrou mais no direito educacional. Eu expliquei que o movimento negro ele de fato se concentrou nesse aspecto por entender a potencialidade, né, das ações afirmativas no direito educacional como um direito que de fato possibilita a mobilidade social, e também por uma ideia de que era necessário, na verdade, renovar, né, a intelectualidade, né, para que tivesse, na verdade, novos quadros do ponto de vista educacional. Então houve uma opção, né, na verdade, do movimento negro pela defesa das cotas no direito educacional, né, e no acesso às universidades
Mas hoje a gente já vê que há uma expansão, inclusive para os concursos públicos, né, essa defesa para os concursos públicos e também para o direito do trabalho. Bom, agora eu vou entrar nos argumentos, que eu acho que é a parte mais importante do curso, nos argumentos favoráveis e contrários às ações afirmativas, que eu acho que são as questões mais latentes a cair numa possível prova. A tendência na prova da defensoria é pedir os argumentos favoráveis, mas também vocês vão precisar saber os argumentos contrários e saber rebater os argumentos contrários também. Então vamos lá, os primeiros são 5 argumentos favoráveis às ações afirmativas. O primeiro argumento, vou falar mais devagar para vocês conseguirem acompanhar. O primeiro argumento é o combate aos efeitos presentes da discriminação do passado. Na verdade, embora esse argumento vai estar relacionado ao fato de que, embora haja uma evolução social e hoje haja uma maior integração da população negra aos direitos da cidadania, os dados estatísticos do IPEA mostra que de fato ainda existe uma desigualdade. Essa desigualdade é histórica e foi disseminada socialmente. Então, na verdade, as ações afirmativas serviriam também para a correção de um passado de discriminações. Um aspecto importante é que os beneficiários das ações afirmativas não precisariam comprovar que são vítimas da discriminação, porque como a discriminação ela é estrutural, foi construída do ponto de vista estrutural, e foi disseminada socialmente, não existiria, na verdade, essa necessidade de uma pessoa que for beneficiada da ação afirmativa, de fato, comprovar que houve, de fato foi vítima de uma discriminação que impossibilitou o acesso a algum direito. Então, esse é o primeiro argumento, combate aos efeitos presentes da discriminação do passado. O segundo argumento está relacionado ao multiculturalismo, a promoção da diversidade, e a democratização do ensino e das políticas públicas aos grupos minoritários. É a ideia de que os grupos minoritários também poderão contribuir na construção do país. Então esse é um argumento mais ligado ao multiculturalismo. Eu não vou me aprofundar muito nele, porque a Isadora falou bastante disso quando ela veio aqui. Um outro aspecto que se relaciona, o terceiro argumento que se relaciona com o primeiro, no combate aos efeitos do passado, é a natureza compensatória ou reparatória das ações afirmativas. É um argumento que vem muito relacionado à questão da dívida histórica com a inserção do negro na sociedade. Na aula passada eu falei um pouco do trabalho do Florestan Fernandes, que ele falou bastante disso na década de 50, aqui em São Paulo, como de fato foram produzidas desigualdades, e essas desigualdades de fato não iriam desaparecer apenas pela inação do Estado, ou pelo simples decurso do tempo. Na verdade, precisa de uma interferência de fato estatal através de políticas públicas para remediar os erros e os prejuízos do passado discriminatório. Seria, na verdade, uma forma de justiça retributiva, ao grupo historicamente excluído dos direitos da cidadania. O quarto argumento é de cunho psicológico, seria a ideia de criação de modelos positivos para estudantes e a população minoritária para, na verdade, superar barreiras psicológicas e trazer modelos de representatividade e renovação da intelectualidade. Então, a partir do momento que os grupos minoritários passam a identificar a existência de pessoas negras naquele espaço, naquele lugar, historicamente no lugar de poder, elas também vão se sentir representadas e vão passar a entender que elas podem ocupar aquele lugar. E por fim, o último argumento favorável às ações afirmativas é a provisão de melhores serviços às comunidades minoritárias. Esse é um argumento mais polêmico porque parte da ideia de que, de fato, trazendo as ações afirmativas para os grupos minoritários, se entenderia que esses grupos minoritários reverteriam os conhecimentos e os trabalhos e o trabalho que tiveram acesso à comunidade que estão inseridas. Então, em tese, por exemplo, o fato de você promover ações afirmativas para a população negra possibilitaria, por exemplo, que tivesse mais médicos negros, mais advogados negros que, em tese, forneceriam e trariam o seu conhecimento em favor da população negra. É um argumento polêmico porque, de fato, não existe esse comprometimento ideológico, E muita gente questiona justamente
por trazer mais responsabilidades, né, a esse grupo que historicamente é cobrado, né? A população negra historicamente é cobrada para ser bem sucedida, para de fato ser bem sucedida mesmo, e ainda assim ter esse compromisso de reproduzir isso em favor do grupo minoritário. Mas é importante trazer esse argumento, que eu acho que é importante também. De uma certa forma, esse argumento ele se relaciona com o anterior, né, com a criação de modelos positivos, um mais do ponto de vista psicológico e outro mais do ponto de vista prático. Partindo para os argumentos contrários, né, às ações afirmativas, né, como eu falei na aula passada, no Brasil a gente teve uma militância muito forte, né, nos jornais, principalmente na Folha de São Paulo e no Globo, principalmente do Ali Câmara, do Demetrio Magnoli e também da professora Ivone Magui, que é antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por entender que, na verdade, as ações afirmativas, elas na verdade, ofenderiam a meritocracia. Esse é o primeiro critério, né? A ideia de que quem tem mais capacidade, de fato, teria que ter o acesso aos bens materiais pela capacidade, pela ideia de capacidade. E aí, no julgamento da DPF 186, o ministro Marco Aurélio traz uma frase, faz uma citação bem interessante, que ele fala: se as pessoas, na verdade, partem de oportunidades diferentes, se os pontos de partida, né, são distintos, né, se há uma diferença de oportunidade, defender, na verdade, a meritocracia, na verdade, é defender uma aristocracia. Você vai continuar defendendo que quem teve mais privilégios, quem teve mais acesso aos estudos, quem teve melhores condições materiais e até de apoio familiar, né, o conceito de apoio familiar também, de fato vai concorrer numa posição de desigualdade em relação a quem teve menos. Então, você trazer o argumento da meritocracia, na verdade, você só está mantendo a sociedade, né, e o acesso aos bens da forma que está, né? Só está contribuindo para continuar reproduzindo desigualdades. Um argumento que contrapõe a ideia de meritocracia também é a ideia de transitoriedade, né? A partir do momento que as ações afirmativas elas têm um prazo de validade. A gente vai ver que a Lei Geral de Cotas no concurso público previu, por exemplo, um prazo de 10 anos, renovável se tiver, né, necessidade, mas ela é transitória e emergencial, né? Por entender que na verdade é um mal, né, mas é um mal ainda necessário, é uma forma ainda de trazer uma discriminação positiva para garantir igualdade de oportunidades, né. O ideal seria, de fato, ter uma sociedade colorblind, onde houvesse uma cegueira racial, que a gente não tivesse a diferenciação, mas a diferenciação, de fato, ainda permanece, e permanecendo é necessário produzir políticas públicas, e as ações afirmativas seriam um meio mais eficaz e mais rápido de tentar equalizar essas diferenças. Um outro argumento trazido é a ideia de que as ações afirmativas podem trazer prejuízos a vítimas inocentes, né? A ideia de que, de fato, você trazendo as ações afirmativas, você possibilitaria o acesso de pessoas negras, e, em contraposição, algumas pessoas brancas seriam excluídas do acesso, né? Então, a ideia de que existiriam vítimas inocentes, essas pessoas brancas que não contribuíram, né, por um sistema racial e racista, elas seriam, na verdade, prejudicadas. E aí, para contrapor esse argumento, o professor Roger vai contextualizar que, na verdade, essa ideia de vítimas inocentes tem que ser substituída pela ideia de que essas supostas vítimas inocentes, elas são beneficiárias inconscientes de uma injustiça estrutural, né, que na prática, né, prejudica grupos minoritários. Então, essas vítimas ditas inocentes são beneficiárias de um sistema racista. Então, embora elas não tenham de fato contribuído individualmente para a existência do sistema, de fato seria a permanência, do acesso sem as cotas, na verdade, só contribuiria para a manutenção do ingresso de pessoas classificadas racialmente como brancas, e seria, na verdade, uma forma de criação de cota branca, né? E aí acho que é interessante, até que eu lembro que na discussão das cotas da Defensoria Pública que tinha teve essa discussão, né? Se de fato as cotas não trariam mais prejuízos aos negros. E aí um determinado militante lá, né, no decorrer da discussão, perguntou: nossa, mas vocês estão
colocando essa questão, será que vocês não têm... o debate era, será que os negros não vão se sentir envergonhados em entrar no sistema de cotas? E aí um militante trouxe a discussão. E vocês não se sentem envergonhados de ter uma carreira com 700 membros, onde, sei lá, 600, 700 membros, os 718, 700 são classificados como brancos? Será que vocês não sentem vergonha? Será que isso não seria indiretamente uma cota para branco? Então foi bem interessante, né, essa discussão, que acho que é justamente isso, é a ideia de que existe um sistema que de fato beneficia grupos raciais, então não existiriam vítimas inocentes que seriam prejudicadas. O outro argumento é de que as cotas raciais elas prestigiariam a chamada elite negra, né? O professor Antônio Ferri Júnior, do GEMA, José Ferri Júnior, do GEMA, ele vai, na verdade, desconstruir essa ideia, né? Ele vai trazer os argumentos que foram construídos ao longo do tempo pelo Ali Campbell e pelo Demetrio Magnoli nos jornais, né? Tanto o Demetrio na Folha e o Ali Campbell no Globo, de que, na verdade, não existe uma elite negra no Brasil. Na verdade, os negros que têm posições sociais mais elevadas no Brasil, eles não vieram de um direito de herança, na verdade, veio muito do trabalho e muito da questão do serviço público, né? Poucos negros que ascenderam socialmente ascenderam pela iniciativa privada, e quando ascenderam pela iniciativa privada, essa ascensão teve um aspecto de ação afirmativa, né, de grupos, né, específicos da iniciativa privada, de grupos empresariais. Então ele vai questionar essa ideia de elite negra e vai trazer também a ideia de interseccionalidade, que vai dizer que, na verdade, que ainda que as ações afirmativas prestigiem negros que tenham posições sociais mais elevadas, ele vai trazer a ideia de que, na verdade, a proteção não é individual a um indivíduo, né? Ao criar ações afirmativas, você não está protegendo individualmente, mas todo o grupo, né? A ideia de interseccionalidade. Embora existam graus de variação do racismo, que de fato vai variar de acordo com critérios, por exemplo, sociais, né? De fato, uma pessoa negra que vive na periferia, que tem uma origem nordestina, ela de fato vai sofrer muito mais preconceito do que uma pessoa negra de classe média ou classe média alta, que não é nordestina, que por exemplo, que veio de Porto Alegre do Sul. Então tem critérios de variação do racismo, só que de fato um homem negro é um homem negro em qualquer lugar, até que se descubra, né, esses marcadores sociais, a variação desses marcadores sociais. De fato, todos ainda estarão submetidos, né, à possibilidade do racismo. Então, né, as cotas, né, vêm justamente para contrapor essa ideia de autorrepresentação negativa do negro. Então, não só vai ter um aspecto de combate à desigualdade social, não tem só um aspecto de combate à pobreza, mas também vai ter um caráter antidiscriminatório, para que existam, na verdade, diversos profissionais negros, né, na cadeia, na pirâmide social. É importante que tenha médicos, advogados, engenheiros negros. Então tem um aspecto de representatividade e tem um aspecto também de antidiscriminação, e não só um aspecto de combate à desigualdade social. O outro aspecto é o aspecto mais forte no Brasil, como eu falei, a questão do mito da democracia racial, que a gente falou na aula passada, e que o mito foi desvelado ao longo do tempo, é a ideia de que não seria possível identificar os beneficiários das medidas, né, das ações afirmativas. Como a gente é um país miscigenado, seria difícil identificar. E isso foi muito forte também, ainda trazendo muito a ideia do Gilberto Freire, isso foi muito forte, principalmente quando houve o vestibular da UNB, onde dois irmãos gêmeos, de fato, um foi aprovado pelo sistema e o outro não foi aprovado. Isso ficou muito latente, essa discussão ficou muito forte. Então, para contrapor esse argumento, na verdade, vai se defender que, na verdade, a identificação racial no Brasil é muito pautada na ideia do fenótipo, na ideia das vivências sociais, na forma que é lido, né? O fenótipo, as características físicas, né? Formato de nariz, boca, corpo, coloração da pele, as vivências sociais, né, a partir de vivências de fato antidiscriminatórias que a pessoa tenha vivido, a leitura social, né, a forma como aquela pessoa é identificada socialmente. E aí é importante distinguir o conceito de identidade, identificação
Identificação é um conceito, né, de adesão, é um conceito que você pode aderir ou não, então você pode ser lido socialmente como branco e gostar da cultura negra e professar a religião, frequentar candomblé e gostar da cultura negra, mas você é lido socialmente como branco. Então, essa distinção entre identificação e identidade. Identidade não há uma escolha, então as vivências sociais e a forma como você é lido socialmente vai interferir na sua classificação racial, né? É só para relembrar que essa classificação racial que a gente está falando aqui, obviamente, é do ponto de vista social, reiterando mais uma vez que não é uma classificação biológica, né, que essa ideia do racismo científico já não ninguém mais defende, né? Pelo menos não do ponto de vista da intelectualidade respeitável, talvez uma intelectualidade lá do Ku Klux Klan, né? Talvez sim, mas não é esse aspecto. Então, o fenótipo, as vivências sociais, a afrodescendência também seria um aspecto que deveria ser considerado. E, por fim, né, principalmente na questão dos meninos lá na UNB, se defendeu que existiriam situações de fato limítrofes. Quando você cria um critério de adoção de políticas públicas, existem de fato os critérios limítrofes e critérios de imperfeição. A partir do momento, por exemplo, que você cria no critério socioeconômico que vão ser beneficiados, por exemplo, pelo Bolsa Família, as famílias que tiverem renda familiar de até um salário mínimo. De fato, você pode criar desigualdade com quem está com um salário mínimo e meio. Então, existem situações que, de fato, a política é imperfeita, tanto no critério socioeconômico, quanto no critério, por exemplo, de gênero, se pensasse em criar uma ação afirmativa que só beneficiasse, por exemplo, as mulheres cis e não pensasse nas mulheres trans. Então, todo critério tem situações limítrofes de imperfeição. E o critério racial também, de fato, pode ser que tenha critérios de imperfeição, mas isso não pode comprometer a qualidade e a persistência da medida. Então, de fato, embora existam situações limítrofes, né, que a gente chama de zonas cinzentas, de pessoas que possam, de fato, transitar ali, né, pela leitura racial, como brancos, como negros, como mestiços, em regra, esses são casos de exceções e não são as regras. Na verdade, a mestiçagem não vai impedir a existência de práticas discriminatórias entre pessoas de aparências físicas diferentes, então seria importante manter as ações afirmativas nesse aspecto. O outro argumento que eu falei, né, anteriormente, é a questão do prejuízo, que as ações afirmativas trariam mais prejuízos e mais discriminação para os negros, porque reforçaria estigmas de incapacidade e de incompetência. Na verdade, e para contrapor esse argumento, é a ideia de argumento de retorção. Você utiliza um aspecto, né, positivo, que traz positivo para o grupo minoritário, para tentar desqualificar essa política, né? Você reforça, os próprios negros são racistas, né? Não dá para criar políticas afirmativas para os negros, porque de fato os negros eles vão ser mais perseguidos, mais racializados, e na verdade esse argumento é um argumento de retorção que acaba mantendo o status quo e mantendo a configuração racial. E por fim, o último argumento, que é o argumento mais trazido pelo Ali Câmara no livro, né? Aí no livro especificamente, e também pela Ivone Magui, que é a questão de que as ações afirmativas e as cotas elas produziriam ódio racial e tensionamento racial. E aí, na verdade, a Débora Duprá, né, que era a vice-procuradora-geral da República, ela vai dizer, na verdade, que as relações sociais não vão se tornar mais ou menos racializadas pelo critério racial na adoção de políticas públicas. Na verdade, a construção de identidades a partir de dimensões raciais, se amparada na ideia de respeito e na diferença e na não negação do outro, na verdade, vai fortalecer a identidade racial negra, vai trazer a questão da identidade mais forte, do empoderamento mais forte, sem criar acirramento. Na verdade, vai se produzir, na verdade, uma maior consciência racial, inclusive de pessoas que são identificadas como brancas, né? Sempre lembrando que no Brasil a gente tem essa ambiguidade de pensar que quando se fala de relações raciais no Brasil, sempre se pensa que é um problema do negro. Na verdade, é um problema estrutural da sociedade brasileira que envolve brancos, negros, indígenas. E sempre que se vai falar de questão racial, a gente vê que o estudo acaba sendo muito focado na questão do negro. E hoje até já existem outros estudos,
sobre o papel do branco nas relações raciais, né, como a invisibilidade e a não racialização dos brancos também vai produzir o silenciamento sobre a condição racial dos brancos, também vai referendar e produzir racismo. São os estudos de branquitude, né, são os estudos críticos de branquitude. Branquitude não para enunciar a superioridade racial branca, mas problematizar o sujeito branco, né, nas relações raciais. Então, acho que é muito difícil isso cair na prova, mas só para noticiar que existem esses estudos, para entender que, na verdade, se existe alguém numa posição de inferioridade, historicamente, não existe alguém em inferioridade, existe alguém neutro. Se existe alguém em inferioridade, existe alguém em posição de superioridade. Como é que a gente pode problematizar esse sujeito branco e como, problematizando esse sujeito branco, a gente pode produzir consciência e adesão na luta antirracista. E aí a Débora Duprá vai concluir dizendo que, na verdade, só quem está acostumado a excluir ou ver os outros como inferiores teme sofrer prejuízos pelo empoderamento do grupo historicamente oprimido. Na verdade, as ações afirmativas elas não vão produzir ódio racial, na verdade elas vão garantir que qualquer ser humano seja tratado com o mesmo estigma e consideração. E aí conclui, dizendo que, na verdade, o embate público sobre as ações afirmativas, na verdade, fomenta não apenas o maior conhecimento dos não brancos, como dos próprios brancos, como eu falei, acabei de falar. Os primeiros, os não brancos, os classificados como negros, indígenas, pardos, eles passam a ter voz e a experiência e as demandas são colocadas na esfera pública em condições mais equitativas. Ao passo que os brancos, pelo confronto com as denúncias produzidas, têm a oportunidade de se ver como sujeitos muitas vezes favorecidos por um sistema de privilégios, a qual nem sempre deu causa, e são chamados a tomar posição em relação a esse lugar, a partir de escolhas de vidas que assumiu. Então é isso, a partir do momento que você fomenta o debate sobre as ações afirmativas, se por um lado o grupo historicamente passa a defender e a colocar os argumentos historicamente na esfera pública que de fato produziram desigualdades, também o outro grupo vai também ter a possibilidade de ter consciência racial e discutir de fato o lugar que sempre esteve nas relações raciais e nas relações de privilégio. Como eu falei na aula passada, são privilégios tanto simbólicos, do ponto de vista de não se verem racializados. Por exemplo, não se ver racializado é um privilégio simbólico. Essa semana, por exemplo, eu até compartilhei nas redes sociais, que era uma matéria de um menino que colocava, de um rapaz negro que está em viagens internacionais, e ele colocava da dificuldade dele como negro em se ver racializado o tempo inteiro, e que, na verdade, isso é um privilégio simbólico que muitas vezes as pessoas não são chamadas a ter. Então ninguém acorda de manhã e pensa, olha, hoje eu sou branco, o que é que eu vou fazer no meu dia, Será que se eu sair com o cabelo despenteado eu vou sofrer preconceito com base nisso? E as pessoas negras não, elas estão o tempo inteiro marcadas, há uma marcação, a personalidade das pessoas negras ela está fusionada pela raça o tempo inteiro. Então isso é um privilégio simbólico também. E privilégios materiais, como eu falei na última aula, se a gente pensar o acesso a propriedades, o acesso a terras e o próprio direito de herança no Brasil, o quanto que os negros contribuíram de fato, construíram, melhor do que contribuíram, construíram materialmente esse país, e como eles ainda não tiveram acesso ao direito de herança e o direito de propriedade. Se a gente for estudar a história do acesso a terras no Brasil, a gente vai ter isso muito claro. Então são privilégios materiais. E aí, na DPF 186, como eu falei, foi julgada a constitucionalidade da adoção das cotas raciais nas universidades públicas. Eu recomendo que vocês leiam o conteúdo desse voto, principalmente os votos do ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator da ação do acordo, os votos do ministro Joaquim Barbosa e da ministra Carmen Lúcia, que tem um histórico de militância na área. É importante também estudar, assistir se puderem a audiência pública. O STF, nesse julgamento, ele se utilizou do recurso das audiências públicas. Lá na lei da DIN e da CP, existem esses instrumentos de participação social nos julgamentos de grande repercussão no Supremo.
Eu acredito que vocês devem ter estudado isso em direito constitucional, tanto a questão do amicus curiae como a questão das audiências públicas, que são instrumentos, na verdade, de democratização da jurisdição, né, quando os tribunais de fato se abrem, né, aos cidadãos e aos movimentos sociais para trazerem argumentos favoráveis e contrários ao que vai ser decidido. Nesse caso tiveram vários amicus curiae também que se manifestaram. Eu acho que é importante também dar uma lida nas petições, nos argumentos que foram trazidos. E ver a audiência pública. A audiência é muito bacana também, porque vocês vão ver lá a defesa do Demóstenes Torres, né, que foi o advogado, o grande militante contrário às ações afirmativas no Congresso Nacional, né, lembrando que essa ação foi proposta pelo Partido Democratas, e é muito simbólico a gente pensar no Demóstenes, porque a Lei Geral de Cotas, por exemplo, só foi aprovada em 2014, né? Então ficou tramitando anos no Congresso, e ainda, né, com o julgamento da DPF pelo Supremo, ainda assim a gente teve um período. A DPF foi julgada em 2012, né? E o Estatuto da Igualdade de 2010, a DPF foi julgada em 2012, e a Lei Geral de Cotas no concurso público é de 2014. Então a gente percebe que do ponto de vista legislativo, a resistência permaneceu até o apodrecimento moral, né, do Demóstenes Torres, né, só quando ele conseguiu sair de lá do Senado que de fato o projeto andou e houve edição da lei. Então agora eu vou falar um pouco ainda do aspecto judicial do caso Elvândia, que é o caso também paradigmático do racismo nos tribunais brasileiros. Depois a gente vai fazer um intervalo e eu vou falar um pouco do histórico legislativo, que tem menos importância, como eu falei na aula, né? A legislação, de fato, eu olhei o edital, como eu falei na aula passada, tinham as principais leis não estão, né? A lei de crimes raciais estava no edital de direito penal, a convenção estava no edital de direitos humanos, mas a legislação que eu trouxe, né, do direito à antidiscriminação no Brasil, não estava, mas não sei, acho que é importante, como ainda não tem perspectiva digital e perspectiva de examinador, eu trouxe para noticiar alguns aspectos da legislação, mas obviamente que eu não vou ficar aqui lendo, né, a legislação, vou falar o que se trata e o que tem mais relevante para vocês pensarem. Eu acredito que a Lei Geral de Cotas, por ter tido esse julgamento, né, na Lei Geral de Cotas nos concursos públicos, por ter tido o julgamento recente, na DC 41, ela possa vir a ser cobrada, não só no concurso da Defensoria, mas outros concursos. Então a gente vai olhar com mais calma.